Digamos que o arrebatamento da igreja aconteça agora, nesse exato momento. Pense nisso por um instante. O som da trombeta, ela ecoa pelos céus, o tempo para, os relógios silenciam e em um abrir e fechar de olhos, milhões, milhares desaparecem da face da terra. A noiva de Cristo, purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela é tomada, ela é arrebatada. O mundo entra em colapso. O caos domina a sociedade, a humanidade. Mas no céu há uma festa, há um júbilo, há um encontro. A igreja finalmente se encontra com o seu noivo. E assim começa o maior evento celestial desde a ascensão de Jesus. É o encontro da noiva com o Cordeiro nas nuvens. E a partir desse momento, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas preste atenção, esse tribunal não é para determinar se você vai entrar ou não vai entrar no céu, porque você já está lá. Esse tribunal é para avaliar a qualidade da sua vida cristã enquanto aqui na terra. É o momento em que as intenções do coração serão reveladas e expostas. As obras que foram feitas para a glória de Deus, essas permanecerão. Mas tudo aquilo que foi feito por vaidade, por orgulho ou por interesse próprio pessoal será consumido pelo fogo. É nesse momento que muitos perceberão que o mais importante não era apenas fazer, mas como e por quem faziam, por qual motivo faziam. Porque Deus não pesa apenas as ações, mas ele pesa as motivações, o que levavam essas pessoas, o que as motivavam a fazer o que elas faziam para o reino, para a glória de Deus. A palavra de Deus fala sobre 5 coroas que serão entregues aos fiéis. A primeira coroa é a coroa da vida, essa reservada àqueles que perseveraram até o fim, mesmo sob provações, sob pressões, perseguições e dores. Ela é a recompensa dos que permaneceram fiéis, firmes, quando tudo parecia perdido. A segunda coroa é a coroa da glória. Essa coroa será dada aos pastores, mestres e líderes que cuidaram do rebanho do Senhor com amor, com dedicação, com carinho, que alimentaram o povo de Deus com a sua palavra e ainda assim permaneceram fiéis ao seu chamado. A terceira coroa é a coroa da justiça, que será dada aos que amaram a vinda de Cristo, aos que viveram com o olhar sempre fitos no céu, desejando a volta do Senhor mais do que qualquer conquista terrena. A quarta coroa é a coroa da incorrupção ou coroa do vencedor, para aqueles que venceram o mundo, que venceram a carne, que venceram o diabo, que guardaram a fé e correram a corrida até o fim. E por fim, a coroa do ganhador de almas, reservada aos que dedicaram suas vidas para que outros conhecessem a Cristo, para que outros experimentassem a salvação. Essas coroas não são apenas simbólicas, símbolos, mas são recompensas eternas que refletem o quanto a sua vida nessa terra produziu frutos para o reino de Deus. E haverá também a veste de justiça, que não apenas é um manto, mas uma expressão mais do que visível das obras justas praticadas por cada crente. Cada ponto, cada brilho nessa veste refletirá os atos da fidelidade, os atos de santidade e amor realizados por amor a Cristo.
Durante agora um período de 7 anos, a igreja estará participando do que chamamos e conhecemos de bodas do Cordeiro. Enquanto na terra se desenrola o período mais sombrio da história da humanidade, o caos estará desenrolado por todas as partes. Um período que nós chamamos de a grande tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação. Serão 7 anos de juízo e dor e sofrimento para o mundo, mas 7 anos de glória, banquete, celebração para os remidos no Senhor. E então, após esse tempo, esse período, o céu se abrirá novamente, mais uma vez, mas desta vez não para subir, mas se abrirá para descer. Cristo voltará, Cristo virá montado em um cavalo branco e os seus exércitos celestiais virão com ele. E com ele também virá a noiva do Cordeiro, agora transformada, glorificada, revestida de poder e autoridade. Será o momento do juízo das nações. Jesus, ele mesmo, julgará os povos e governantes segundo um critério divino, como trataram Israel e o povo judeu. Esse é um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura, desde Gênesis capítulo 12, quando Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse princípio nunca mudou. Deus vinculou a sua bênção à forma como as nações tratam o povo que ele escolheu. E Jesus confirmou isso novamente lá em Mateus capítulo 25, quando disse: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste também. Muitos interpretam esse texto apenas como uma referência aos pobres, aos menos favorecidos, mas no contexto profético, Jesus está falando do povo judeu. Antes da cruz, Jesus nunca chamou um gentio de irmão. Antes da cruz, éramos estranhos às alianças feitas a Israel. Como Paulo escreveu lá em Efésios, ele disse: estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus e no mundo. Efésios 2:12. Mas o juízo das nações será o momento em que Cristo dirá: como vocês trataram Israel e as nações que perseguiram o povo da aliança, que o oprimiram, que se voltaram contra eles, serão lançadas em tormento eterno. Porém, aquelas que o abençoaram, que estenderam a sua mão em favor de Israel, ouvirão as palavras: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. A história confirma esse princípio. As nações que se levantaram contra Israel, com o tempo entraram em declínio. Impérios caíram, reinos ruíram, potências desapareceram. Mas aquelas que apoiaram e protegeram Israel, Deus as fez prosperar. E esse princípio não vale apenas para nações, vale também para indivíduos, vale para pessoas, vale para igrejas. Uma igreja que abençoa Israel, que ora por Jerusalém, que reconhece a raiz espiritual da sua fé, é uma igreja que caminha debaixo da bênção de Deus sobre ela. Mas uma igreja que ignora ou rejeita, o povo que ignora ou rejeita a aliança de Deus com Israel, caminha na contramão dessa promessa. Porque há uma linha profética que une Gênesis ao Apocalipse. E essa linha se chama Israel. Tudo começa em Abraão e termina com a Nova Jerusalém. A história humana, o plano redentivo, o futuro escatológico da igreja estão entrelaçados com o destino de Israel. E é por isso que, quando o arrebatamento acontecer, os olhos do mundo se voltarão novamente para aquela pequena nação lá no Oriente Médio, porque é ali
que tudo começou e é ali que tudo vai terminar. Então, se o arrebatamento acontecesse hoje, se o arrebatamento acontecesse agora, você estaria pronto? Você estaria preparado ou você está preparado? Suas obras permaneceriam diante do tribunal de Cristo? Sua vida refletiria a luz do Cordeiro? E se Jesus olhasse nos seus olhos e dissesse: filho, o que você fez com o tempo que eu te dei? O que você responderia ao Senhor? Porque no final, meus amados, não será quantos seguidores alcançamos, quantos seguidores tivemos em nossas redes sociais, quantas bênçãos recebemos aqui na terra, quantas casas compramos, quantos carros tivemos, quantas vezes trocamos de carro, quantas conquistas alcançamos, quantas faculdades fizemos, quantos méritos galgamos enquanto aqui estivemos. Mas será sobre quantas vidas tocamos, quantas almas alcançamos e quanto amamos a sua vinda. A noiva está sendo preparada e o Espírito e a esposa e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga também: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa mensagem na íntegra, ela vai estar no meu canal em breve e eu quero que você me acompanhe. Espero que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente nesse dia.